Quando essa mimada nobre achou que poderia fazer o que quisesse, jogando água de esgoto em nosso MC, chutando-o, mandando-o saber seu lugar, o que ela não sabia era que essa seria a maior erro de sua vida. Ele a abofeteia quando ela tenta reagir. Ele lhe dá outra lição de realidade. Claro, como a garota mimada que é, ela chama por reforços, convocando o grande mordomo. O grande mordomo imediatamente surge e pergunta o que aconteceu. É então que ele puxa o card reverso da Uno. O pai dela lhe concede o direito de empregar qualquer método que escolher. É aí que ele planeja outra surpresa para ela. No meio da noite, ele invade seu quarto, a arrasta para fora da mansão e a lança bem fundo na floresta. Então ele diz a frase que faz seu sangue correr frio. Ele nunca esteve lá para ajudá-la. Ele aceitou o emprego porque gosta de esmagar nobres arrogantes como ela. No momento em que Derek saca sua espada, ela percebe que isso pode não ser uma lição de forma alguma. Pode ser sua execução. Ela corre por sua vida através da floresta escura, mas Derek a persegue como um predador, lançando bolas de fogo e flechas de gelo que explodem ao seu redor, com a morte bem atrás dela. Ela é empurrada mais longe do que nunca, encurralada, exausta e afogada em medo. Ela finalmente se quebra e revela a dor que escondeu por tanto tempo. Mas justo quando Derek brandiu sua lâmina para acabar com isso, algo inacreditável acontece. Uma parede de gelo irrompe e a salva. Naquele momento, aterrorizante, a garota que foi zombada como inútil finalmente manifesta mana, e Derek percebe que ela nunca foi desprovida de talento. Mas como Derek aprendeu sua magia? Na cidade de Ibelstein, há um velho vivendo nas favelas que só consegue usar magia de uma estrela, mas ele se gaba tanto de ser um grande mago. Como se isso não fosse suficiente, ele ainda tem um péssimo humor e perdia a calma sempre que crianças tentavam provocá-lo. Esse velho mal-humorado é quem nosso MC, Derek, decidiu aprender magia. Aparentemente, Derek só escolheu ser o aluno do homem porque ele precisava de seguidores, e o velho, por outro lado, precisava de conhecimento. O velho ficava parado assistindo Derek praticar sua magia, e com um sorriso no rosto, percebeu que Derek era talentoso, já que conseguia sentir o fluxo de mana. Derek conseguiu usar isso e criar uma lança de gelo, que ele lançou em uma árvore à distância, fazendo o corpo do velho estremecer. Graças a isso, Derek passou o ano seguinte na casa do velho, e enquanto realizava todo tipo de tarefa para ele, Derek acabou se tornando um mago de uma estrela. Uma noite, o velho o chamou e lhe contou que, além da parede norte da cidade, há nobres que alcançaram 3 estrelas antes mesmo da idade legal para beber. O velho disse a Derek que alcançar um nível como esse talvez nunca acontecesse para alguém como ele. Ele disse a Derek para não ficar arrogante, pois com suas habilidades, ele colapsaria no momento em que atingisse a barreira de 2 estrelas. Ele disse a Derek que magia é tudo sobre linhagem e não importa o quanto alguém se esforce, tudo é fútil. Derek continuou ouvindo o velho lhe dizer coisas como que ele nunca conseguiria alcançar onde os nobres chegariam, e Derek acreditava que isso era toda uma manifestação de seu anseio por tudo que nunca conseguiu alcançar. Aquela noite parecia realmente longa, e no dia seguinte, quando Derek voltou para o lugar deles, encontrou o velho morto. Seu corpo estava coberto de contusões, que eram sinais de que ele havia sido espancado. Derek presumiu que o velho teria arranjado uma briga em algum lugar e foi duramente espancado, mas ele aprendeu depois que o velho foi espancado pelos guardas porque tentou roubar um livro de feitiços de 2 estrelas de um armazém. Perguntando-se por que o velho, que não tinha ambição, tentaria roubar um livro de feitiços, Derek se lembra de como o velho sempre pregava sobre linhagens. Mas para Derek, ele não pode nem ter sangue nobre. Justo então, uma tela de status aparece na frente de Derek, dizendo que ele desbloqueou os fundamentos da magia e deve escolher sua escola primária de magia. Contudo, o sistema o informa que ele não pode fazer nenhuma alteração em sua decisão. Acontece que Derek não é originalmente daquele mundo, e antes que ele perceba, 4 anos se passam. Novamente, Derek acaba se tornando um aprendiz sob uma dama chamada Katia Flameheart, que é a ex-mestra da agora caída casa Flameheart, que era um condado Vewis. Katia nasceu nobre e era uma maga de 3 estrelas, razão pela qual muitos grupos mercenários a queriam. Enquanto ela estava em Abelstein, ela aceitou contratos através do corpo de mercenários Belden, e foi ela quem ensinou Derek a usar magia de uma estrela. Derek conseguiu aprender muito com Katia, pois ela é uma maga de 3 estrelas.
Durante uma de suas lições na taverna de Belden, Katya diz a Derek que é natural para um mago desenvolver o desejo de subir mais alto, e ela lhe faz saber que ele tem esse tipo de talento. Ela também lhe diz que a ganância excessiva retardará seu progresso, e Derek a assegura que irá manter isso em mente. Após a palestra teórica, Katya diz a Derek para fechar os olhos e sentir sua mana. Ele deve calidamente perceber de onde a mana é gerada. Ela quer que ele pense sobre que tipo de fluxo isso tem e a pense como usar a mana para trazer à realidade a imagem que está imaginando. Derek faz isso, e uma onda azul de mana aparece ao redor de seu corpo, convencendo Katya de que o garoto possui uma quantidade considerável de mana inata. Ela também percebe que o reservatório de mana de Derek é estável, e acredita que isso acontece porque ele tem muita experiência de campo. Justo então, Derek abre os olhos e um estrondo alto ecoa à distância, colocando todos no edifício em pânico. Os mercenários correm para fora perguntando o que acabou de acontecer. Alguns acreditam que eles estão sob ataque. Katya agarra a mão de Derek dizendo a ele para ficar quieto e apenas segui-la. Katya leva Derek a um lugar privado e lhe diz para ouvir atentamente o que ela está prestes a lhe contar. Ela lembra a Derek que os nobres são sensíveis sobre seus privilégios, e a magia é o maior privilégio entre os nobres. Ela menciona que as pessoas tratam a força inata como uma bênção, mas isso só se aplica aos nobres. Ela avisa Derek que é muito raro que um plebeu alcance 3 estrelas, e qualquer plebeu que conseguisse isso dedicou toda a sua vida à magia. Com uma voz sutil, Katya diz a Derek que o que ele acabou de usar foi um feitiço de ilusão de 2 estrelas chamado alucinação auditiva. Sem perceber, Derek havia se tornado um mago de 2 estrelas aos 14 anos. Depois disso, Katya viajou com ele passando diversos feitiços. Na verdade, ela até o ensinou sobre a alta sociedade da qual costumava fazer parte quando era nobre. Antes que percebesse, mais um ano passou, e Katya partiu. Aparentemente, o condado de Elvester a nomeou como tutora particular. A Casa Elvester é uma casa realmente proeminente, da qual até mesmo o grande duque da capital respeita, porque eles tinham o conde Elvester ao seu lado. Para Katya, era uma oferta que ela não poderia recusar, porque se tornar a professora de magia de um nobre daquele nível era uma grande bênção para qualquer um que tivesse a oportunidade. No entanto, ela deixou para Derek um livro de feitiços de 2 estrelas como presente. Na tela de status, Derek obteve uma série de feitiços mágicos, mas a maioria ainda são feitiços de baixo nível que precisa de mais desenvolvimento. Um ano depois, Derek se ensinou bem o suficiente para dominar mais 2 feitiços de 2 estrelas, e nessa época ele já tem 16 anos, mas ainda não tem intenção de parar por aí. Mais tarde, Derek visita a taverna dos mercenários, e o líder do corpo dos mercenários, Jaden, diz a Derek que finalmente conseguiram um pedido adequado, desta vez. Derek pergunta que tipo de pedido é esse, e Jaden informa que é um pedido da Casa do Plain, o Grão-Ducado, o que obviamente significa um grande negócio. Mesmo Derek fica surpreso com isso, e pergunta por que eles contratariam mercenários como eles. Jaden repreende Derek, dizendo que ele não se importa com as razões deles, desde que estejam sendo pagos. Ele menciona que Duplain tem dinheiro suficiente para gastar como se fosse água, e diz que eles podem até usar isso para construir mais conexões no futuro. Derek então pergunta a Jaden o que eles devem fazer, e Jaden diz que o pedido não é nada louco, porque eles devem subjugar alguns monstros nos arredores do território do Grão-Duque. Derek fica surpreso que isso é tudo o que o pedido envolve, e avisa Jaden que algo parece realmente estranho. Derek diz a Jaden que é bastante suspeito que uma família tão grande quanto a do Plain esteja pedindo um mero corpo de mercenários para expulsar monstros. Derek se levanta imediatamente para sair da sala após dizer a Jaden que não está interessado no contrato. Jaden grita para ele parar, e Derek diz a Jaden para chamar outra pessoa, pois sabe que ele não aceita trabalhos suspeitos. Jaden diz a Derek que ele teria preferido fazer a tarefa pessoalmente, mas parece que a família precisa de um mago, e magos são escassos entre os corpos de mercenários hoje em dia. Jaden diz a Derek que ele é o único que pode fazer isso, por isso ele o chamou. Derek diz a Jaden que é bastante suspeito que eles
precisem de um mago para matar alguns monstros, razão pela qual ele não está pronto para se envolver em algo tão desnecessário. Justamente então, Jaden joga a Derek uma moeda de ouro como um pagamento adiantado, o que imediatamente faz Derek repensar toda a situação. Não muito depois, 3 homens aparecem, e um deles tem um capuz cobrindo o rosto. Jaden apresenta-os a Derek como os clientes, mas o velho entre eles imediatamente recusa Derek, dizendo que ele é uma criança. O velho diz a Jaden que esperava algo melhor, não uma criança. Jaden então diz ao velho, que é um suposto oficial de despacho, que Derek é a verdadeira oferta porque ele é o melhor mago que ele conhece. O velho recusa, e justo quando está prestes a sair, a senhora sussurra algo para ele, o que o força a mudar de ideia. Depois disso, eles saem para as planícies caçar monstros, e Derek elimina facilmente alguns goblins. Derek demonstra grande agilidade e imenso poder mágico, enquanto transforma os goblins em trapos, sem esforço. Depois que termina, o oficial de despacho elogia-o por conseguir derrubar tantos goblins em tão pouco tempo. Mais tarde, quando Derek retorna à taverna, uma de suas colegas, Pauline, grita com ele por ter se tornado um cachorro de nobre. Pauline lembra a Derek que, aconteça o que acontecer, eles não devem se curvar a nobres vagabundos. Jaden diz a Pauline que o trabalho pagou muito bem, e ela exige saber quanto foi. No momento em que Pauline ouve que Derek recebeu uma moeda de ouro, ela imediatamente começa a gritar para ser incluída em todo o negócio, porque ela também pode rastejar sob as pernas de um nobre. Jaden grita para ela calar a boca, dizendo que rastejar sob as pernas deles nem faz parte do trabalho. Depois que Pauline bebeu até dormir, Jaden pergunta a Derek como foi o pedido, e ele responde que não foi nada de especial, pois ele apenas matou alguns goblins, e antes que percebesse, o trabalho já havia terminado. Jaden diz a Derek que a primeira impressão deles pode ter sido lixo, mas parece que eles têm dinheiro. Derek confirma isso, mas acredita que eles estão mentindo. Derek diz que o oficial de despacho nobre mencionou que ele estava procurando exatamente 3 coisas: juventude, resistência e habilidade social. Mas ele não tinha nenhuma, e a mulher que se chamava criada de cozinha tinha mãos limpas para alguém que supostamente deveria estar fazendo trabalhos pesados. Derek está prestes a continuar listando suas observações quando Jaden o interrompe, lembrando-o de que são mercenários e não precisam se meter nos negócios de seus clientes. Basicamente, eles pegam o trabalho, fazem e saem. Derek concorda com Jaden porque o mundo é selvagem, e na selva, ganhar a vida é tudo o que importa. No dia seguinte, Derek ajuda a matar mais goblins, e Jaden, animadamente, pede o pagamento, já que seu júnior já fez um ótimo trabalho. Jaden recebe o pagamento de 2 moedas de ouro e quase perde a cabeça de tanta empolgação. Justamente então, o Missy, oficial de despacho, diz a Derek que valoriza suas habilidades e gostaria de confiar a ele um novo pedido. Ele pergunta a Derek se ele está interessado, e isso confunde Jaden e Derek. Para evitar todas as formalidades, o velho diz a Derek que ele vai receber 15 moedas de ouro pelo pedido. No momento em que Derek ouve o valor do dinheiro oferecido, ele imediatamente aceita a tarefa sem nem saber o que é ainda. Não muito depois disso, eles seguem para a propriedade do Pan. Jaden fica impressionado com a grandeza da propriedade, mas Derek permanece em silêncio enquanto observa toda a área. O velho então diz aos dois que gostaria de se apresentar antes de prosseguirem para dentro da propriedade. O velho revela que seu nome é Delon e ele é o grande mordomo a serviço do Duque do Pan. Delon pede desculpas por ocultar seu status, revelando que foi devido à natureza de seu trabalho. A velha também se apresenta, dizendo que é Caterina, a chefe das criadas, e não uma simples criada de cozinha. Jaden fica maravilhado com isso, e imediatamente baixa a cabeça para oferecer suas saudações enquanto se apresenta também. Derek não fica tão surpreso porque já esperava isso, e isso basicamente lhe diz que a dama sob a capa é de alta estatura. Justamente então, a dama tira a capa para mostrar seu belo rosto, com um sorriso radiante em seu rosto. Ela se apresenta como Aisling Eleanor Dupin e diz a Derek que quer nomeá-lo tutor de magia para sua irmã mais nova, Diela. Derek ouve isso e fica atônito ao ser contratado para se tornar tutor de uma senhora nobre. Enquanto isso, Dupin é visto em seu escritório, conversando com seu filho mais velho, Valerian. Eles estão no meio dessa reunião quando o irmão de Valerian, Reg, irrompe na sala com raiva. Dupin pede ao filho que se comporte, mas Reg grita de volta dizendo que Diela é quem precisa desse conselho. Reg menciona que Diela se ultrapassou e
começou a bater nos servos que contratou. Valerian pede a Reg que abaixe a voz, dizendo que ele está em uma reunião com o pai deles. No entanto, Reg não está pronto para ouvir isso, e diz ao pai que 10 servos já se demitiram no último mês, e tudo isso é graças ao comportamento de Diela. Ele acrescenta que Diela está sempre quebrando coisas, sempre que sente vontade, e com uma voz atrevida, pergunta ao pai como ele planeja. Continue a ignorar Diela. Valerian não consegue mais suportar a cortesia rude de Ray e grita para ele sair da sala. Ray continua dizendo ao pai que é hora de deixarem Diela ir, pois eles têm Aisling. Duplain então diz a Ray que o que ele acabou de dizer não é para ele decidir. Ray prossegue dizendo que existe um mosteiro que foi investigado por Delon e é um lugar para onde Diela pode ir. Ray acredita que, em vez de Diela ser um fardo, seria melhor que ela se entregasse à vontade de Deus. Ele continua falando descontroladamente, fazendo Duplain se levantar e bater a cabeça na mesa, lembrando-o de que já lhe disse que a decisão de deixar Diela ir não é dele. Mesmo com a forma assustadora como seu pai fala e se comporta, Ray ainda o informa que ele terá que decidir o destino de Diela em algum momento. Ao mesmo tempo, Derek e Aisling estão entrando no castelo principal, e Aisling pergunta a Derek se ele ouviu sobre Diela. Derek responde que viu o nome dela no registro da família, Dupin, e Aisling baixa a cabeça desanimada, dizendo que Diela não é bem conhecida pelo público. Justo então, eles encontram Valerian e Hag, e Valerian pergunta a Aisling como foi sua experiência em Ebelstein. Aisling responde humildemente que ela tem vivido confortavelmente graças aos cuidados dele. Valerian então sugere que eles conversem mais tarde, pois ele precisa cuidar de Hag, que está ferido. Ao entrar no escritório de Dupin, Aisling cumprimenta o pai, e ele menciona como ouviu sobre as suas aventuras em Ebelstein. Com um sorriso no rosto, Aisling diz a ele que é tudo graças a ele, e o informa que Derek é o tutor de magia que trouxe de Ebelstein, que ficará encarregado de Diela. Após apresentar Derek a Dupin, Aisling diz que vão se retirar para não atrapalhar seu tempo ocupado. No entanto, Dupin diz a Derek para ficar após a saída de Aisling. Dupin expressa sua surpresa ao ver que Derek ainda é um jovem. Em seguida, pergunta a ele se pode manejar a magia até certo ponto, e Derek humildemente responde que pode usar um pouco de magia de uma estrela. Dupin tira os óculos para ficar sério com Derek, dizendo que ele não tem motivo para mentir, pois a humildade nem sempre é um sinal de virtude. Quando Derek ouve isso, percebe que está diante de um mago de 5 estrelas, e a humildade realmente não funcionará com ele. Assim como disse, Derek se desculpa caso tenha parecido um garoto desrespeitoso, e Dupin diz que está tudo bem porque sabe por que ele se comporta dessa maneira. Dupin diz a Derek que, à primeira vista, considerando suas roupas e idade, ele não parece alguém que esteja qualificado para ser um tutor de magia. Derek responde que, na verdade, é um mercenário. Dupin então diz a Derek que não vai se intrometer em seus assuntos, uma vez que Aisling foi quem o escolheu. Ele garante que vai lhe conceder acesso ao anexo onde Diela vive. Dupin então diz a Derek que ele pode ir embora e que terá uma criada para acompanhá-lo. Porém, Derek diz a Dupin que tem uma coisa a lhe perguntar. Dupin diz que pode fazer a pergunta e Derek lembra o homem de que ele é um mercenário, o que significa que se ele aceita um trabalho, é seu dever cumpri-lo. Derek menciona que foi contratado para que Diela possa aprender magia e entrar na alta sociedade como uma nobre adequada. Dupin pergunta a ele por que está afirmando o que é óbvio desde o início, e Derek lhe diz que tem um pedido a fazer. Enquanto isso, no quarto de Diela, ela está se comportando de maneira travessa com sua criada, atirando todo tipo de lixo nela enquanto a pobre garota só consegue se desculpar. Diela grita para a garota sair, ameaçando estragar seu rosto se ela aparecer em seu quarto novamente. Por outro lado, Jaden está conversando com Aisling, perguntando por que ela escolheu Derek, pois está bem certo de que os tutores de magia estariam disputando uma chance de serem os professores de Diela. Além disso, Jaden acredita que Derek terá dificuldades para orientar Diela, já que ele é um plebeu e ela é uma nobre. Aisling então revela que tentou todos os tipos de mestres de magia por todo o continente, mas todos eles desistiram no final, razão pela qual optou por aqueles que podem usar magia, mas estão em circunstâncias desesperadoras. Ela sabe que Derek pode ter o histórico de um mercenário, mas acredita que ele conhece como os nobres se comportam e até mesmo sua cultura. Jaden então revela que o mestre de Derek era um nobre caído que costumava ser bastante bem-sucedido, e acredita que Derek aprendeu todos os tipos de coisas com ele. Aisling finalmente percebe por que Derek é refinado e gentil, apesar de ser um mercenário. Aisling acredita que Derek pode ser capaz
capaz de conduzir Diela de maneira gentil e até liderá-la graças à sua experiência passada. Jaden então diz a Aisling que ela precisa melhorar em ler as pessoas, pois Derek é um mago que cresceu nas ruas e tem trabalhado como mercenário mesmo antes de atingir a maioridade. Jaden pergunta a Aisling se ela acha que alguém das ruas pode sobreviver somente com refinamento e bondade. Mais tarde, Derek é conduzido ao quarto de Diela e, após bater na porta, entra no cômodo para oferecer suas saudações e se apresentar. Diela está sentada do outro lado da sala e pede que ele se aproxime. Derek faz o que lhe foi pedido, e ao se aproximar, Diela solta um sorriso maligno como se estivesse planejando algo. Justo quando Derek chega perto, Diela derrama água fétida sobre ele, zombando dele ao chamá-lo de rato de esgoto. Ela continua dizendo todo tipo de lixo e decide subir em sua cadeira para olhar para baixo para Derek. Ela carrega outro balde de água fétida e despeja na cabeça de Derek, informando-o de que preparou a água anteriormente. Enquanto Diela faz tudo isso, Derek permanece em silêncio. Não muito tempo depois, Diela fica sem água fétida para jogar em Derek. Vendo o quanto Derek está silencioso, Diela fica irritada e lhe dá um chute no peito, fazendo-o cair em seu traseiro. Ela vai em frente e tira o sapato, deixando-o cair sobre ele, dizendo que ele fede. Diela então retorna ao seu lugar, enquanto instiga Derek a saber seu lugar como o rato de esgoto que é. Antes de ir ao quarto de Diela, Derek teve uma conversa profunda com Dupin, informando-o de que o problema de Diela não pode ser resolvido facilmente. Foi quando ele perguntou a Dupin se ele estaria disposto a lhe conceder a autoridade total em relação ao ensino de Diela. Agora de volta ao quarto de Diela, Derek se levanta e dá um tapa sonoro em seu rosto, causando uma onda de choque em seu corpo. 3 anos atrás, Derek estava viajando com sua mestra, Katia, e perguntou a ela o que ela faria se tivesse que ensinar um aluno que não valorizasse sua bondade. Katia menciona que tentaria entendê-los e aceitá-los, e até os acolheria. Derek acredita que isso é muito idealista, e pergunta a ela o que ela faria se o aluno não quisesse nada disso. Katia então revela que a essência do ensino é guiar um aluno em uma direção melhor, e se ele não consegue se comunicar através da compreensão e aceitação, então deve encontrar um ponto de partida diferente. Derek pergunta a ela o que ela quer dizer com isso, e ela lhe diz que ele precisa incutir medo no referido aluno. Agora, no presente, após dar um tapa em Diela, Derek diz a ela que deve tratar os outros com consideração e respeito. Derek não para por aí e lhe diz para se levantar. Porque ele não gosta de se repetir, Diela se levanta brava e dá um tapa no rosto de Derek, perguntando a ele por que alguém de origem baixa como ele se atreveria a tocar nela. Antes que ela consiga terminar de dizer isso, Derek a estapeia novamente, dizendo que ele também não vai fazê-la repetir as coisas. Della sorri quando isso acontece porque acredita que finalmente tem Derek onde o quer. Ela imediatamente grita, chamando por Dylon e informando-o que Derek a tocou. Dylon e as criadas correm para a sala, perguntando a Della se ela está bem. Dillon então se aproxima de Derek para repreendê-lo, perguntando o que ele acha que está fazendo ao tocar em Diela. Ele avisa que haverá problemas se Dupin descobrir, mas Derek saca uma nota escrita de Dupin, dizendo a Dillon que já recebeu permissão de Dupin para lidar com a educação de Diela como achar melhor. Depois de verificar a nota escrita e assinada por Dupin, Dillon percebe que não há nada que ele possa fazer. Quando Valerian ouve isso, ele corre para o quarto de Derek enfurecido, para desafiá-lo por ter tocado em sua irmã. Ele agarra Derek e está prestes a bater nele quando Ray o interrompe, dizendo para ter uma conversa civil ao invés de recorrer à violência. Derek calmamente diz a Valerian que recebeu permissão de Dupin. Ray também lembra a Valerian que Derek é convidado de Aisling, e não faria sentido se ele o agredisse. Além disso, seu pai permitiu isso. Valerian então diz a Derek para segui-lo enquanto insiste para que Ray fique para trás. Enquanto Derek sai do quarto, Ray de repente diz a Derek que ouviu sobre o que aconteceu e acredita que Diela realmente precisa de uma surra antes de voltar à razão. Ray dá um tapinha no ombro de Derek, dizendo a ele que não tem nada com o que se preocupar porque Valerian não irá longe demais. No fundo, Ray não está feliz com o fato de Valerian ainda estar protegendo sua irmã sem esperança. Momentos depois, eles chegam ao quarto em que Diela estava, vivendo antes de ser banida para o anexo. Há pinturas por toda a parte no quarto e Valerian revela que Diela costumava amar desenhar. Na verdade, ela sempre dizia a Valerian para ajudar a olhar seus desenhos e sempre que ele fazia isso, ela ficava vermelha de vergonha. Valerian então revela que Diela nunca terminou um desenho e na maioria das vezes ela deixava um espaço
em branco e desenhava apenas as partes que gostava. Valerian pede desculpas por seu comportamento anterior e Derek o tranquiliza, dizendo que não é nada. No entanto, Derek quer saber por que Valerian o trouxe para o quarto, e Valerian informa que queria mostrar que Diela não era uma criança que merecia ser desprezada ou agredida. Valerian menciona que Diela começou a se obcecar excessivamente pela linhagem em algum momento, e no final foi expulsa da casa principal e trancada no anexo. Valerian diz que não tem ideia de por que ela se tornou assim, mas acredita que eles precisam fazer tudo o que puderem para impedir que ela seja enviada ao mosteiro. Valerian afirma que conseguirá convencer seu pai a deixar Diela ficar se ela conseguir aprender até mesmo uma magia de estrela. Com uma voz sincera, Valerian pede a Derek para salvar Diela. Derek então diz a Valerian que Diela não desistiu completamente da magia, julgando pelas anotações nas margens dos livros que ele está olhando. Ele acrescenta que os livros na estante distante são todos livros teóricos da escola de regulamentações. Valerian confirma isso, dizendo que os nobres aprendem na escola de regulamentações, e após uma inspeção mais detalhada de tudo, Derek diz a Valerian que vai tentar o seu melhor. Mais tarde naquela noite, Della está dormindo tranquilamente em sua cama quando Derek aparece e despeja água em sua cabeça, dizendo para ela se levantar. Della não consegue acreditar no que acabou de acontecer e pensa que Derek realmente perdeu a cabeça. Derek a ignora e simplesmente a agarra pela mão, dizendo para ela vir com ele. Della não consegue acreditar no que está acontecendo com ela, mas Derek continua arrastando-a pelo corredor enquanto as criadas assistem em choque. Logo, Derek a arrasta para fora da propriedade e para o bosque. E uma vez que estão bem no meio do bosque, Derek a joga ao chão. Della acredita que Derek enlouqueceu e grita para ele, perguntando quem ele pensa que é para poder ensiná-la. Derek então a choca dizendo que não tem interesse em ensinar magia, mas que aceitou o trabalho porque gosta de bater em nobres arrogantes. Della fica chocada ao ouvir isso e assume que tem um problema em ouvir as coisas corretamente. Derek continua dizendo a Della que ser tutor é mais ou menos uma desculpa para espancar nobres presunçosos como ela. Della ainda acha que tudo isso é uma brincadeira até que Derek saca sua espada e diz a Della como é bom ouvir nobres gritar de medo. Diela pergunta a Derek se ele acha que vai estar seguro depois de fazer o que planeja. Derek garante a ela que estará seguro porque ela está prestes a ser enviada a um mosteiro de qualquer maneira, e não há ninguém que acreditaria no que ela diz. Derek acrescenta que pode facilmente se desculpar com sua vida se algo grande acontecer, já que a vida de um plebeu não vale muito. Com um sorriso maligno no rosto, Derek diz que também tem a opção de fugir, pois eles logo o esqueceriam, já que ele estaria fazendo um favor para a família ao se livrar da dor de cabeça. Vendo como tudo se desenrolou até agora, Della percebe que pode na verdade morrer e imediatamente corre na direção oposta tentando escapar de Derek. Della percebe que Derek vai facilmente alcançá-la se ela seguir pelo caminho que leva à residência. Della decide correr para o bosque, esperando despistar Derek, pois sabe se orientar por ali. Ela então planeja voltar para a residência assim que estiver em segurança, e tem certeza de que vão matar Derek por isso. De repente, ela olha para trás e vê Derek conjurando uma bola de fogo, o que a deixa chocada, já que uma bola de fogo é uma magia de 2 estrelas. Ela se pergunta como Derek é capaz de usar magia de 2 estrelas. Antes que perceba, Derek arremessa a bola de fogo na direção dela, mas ele intencionalmente erra. A bola de fogo atinge o chão e provoca uma grande explosão que a assusta. Quando ela se vira, vê Derek sorrindo como um maníaco. Della consegue se levantar, mas logo tropeça e cai novamente ao chão. Antes que perceba, flechas de gelo começam a voar em sua direção, mal a passando. Uma aterriza bem na sua frente, mostrando o quão perto ela estava da morte. Derek a provoca, dizendo que ela é bem rápida, e é difícil acreditar que alguém como ela, que sempre esteve enclausurada, tenha velocidade para correr. Della ignora Derek e começa a correr novamente, mas em algum momento começa a perceber que pode não ser capaz de escapar de Derek, pois parece que ele vai alcançá-la. Justamente então, Derek se ajoelha para sentir o ambiente da floresta e percebe que é a mesma que viu nas pinturas. Derek deduz que Diela tem corrido pela floresta desde pequena. Derek percebe que Diela foi capaz de sentir humana nas vastas terras selvagens e transferir essa sensação para a tela sem nem perceber. Derek está no meio de sua dedução quando Diela aparece atrás dele com uma pedra pronta para esmagar sua cabeça. No entanto, Derek consegue reagir rápido o suficiente para desferir um tapa na pedra, derrubando-a de sua mão com sua espada. Diela cai no chão de medo, percebendo que ela está perdida.
Nesse momento, Derek lhe diz que admira seu espírito, pois ela sabe que seria difícil se livrar da perseguição, mas escolheu retaliar em vez disso. Derek está confiante de que essa não foi uma decisão fácil para ela e deixa claro que ela não tem mais força para correr. Com uma voz assustadora e sua espada pronta para a ação, Derek pergunta se ela tem alguma última palavra. O orgulho de Diela aparece quando ela diz a Derek que não. Tem a intenção de se desculpar, porque não se rebaixa como os de pouca gente. Derek então pergunta por que ela está tão obcecada com a linhagem, e ela responde que não lhe restaria nada se sua nobre linhagem fosse tirada dela. Diela soca o chão e, com lágrimas nos olhos, pergunta a Derek se ele acha que ela nunca tentou usar magia. Mas não importa o quanto tente, nunca funciona. Diela diz a Derek que não tem mais nada. Uma vez que a pintura e a magia lhe sejam tiradas, ela acredita que não tem mais nada de útil. Derek respira fundo após ouvir tudo o que ela tem a dizer e saca sua espada, dizendo que já ouviu o suficiente. Derek diz a Diela que é o fim para ela e, brandindo sua espada, está pronto para cortá-la. Mas algo chocante acontece. Diela já esperava que sua cabeça estivesse rolando pelo chão, mas quando abriu os olhos, percebeu que ainda estava viva. Em uma reviravolta surpreendente, uma barreira de gelo a cercava, impedindo que a espada de Derek a alcançasse. Diela fica surpresa ao perceber que o mana que criou a barreira de gelo está emanando de seu corpo. Derek então embainha sua espada e elogia Diela pelo bom trabalho, enquanto se curva para ela e pede desculpas por sua rudeza. Diela está atônita com tudo o que está acontecendo, e Derek diz a ela que isso pode não ser algo que ela possa realmente chamar de magia, porque o que acaba de acontecer não é nada mais que uma manifestação de mana, mas o essencial é que ela ainda conseguiu. Diela não consegue acreditar em seus olhos e solta um grito alto de frustração. Depois que ela termina de chorar, Derek começa a cuidar de seus ferimentos e diz a Diela que ela é da escola da selva, mas Diela está confusa sobre o que isso significa. Derek menciona que a maioria dos nobres aprende na escola de regulamentações, mas lhe explica que, no final, toda a escola de magia é essencialmente a mesma. No entanto, a única diferença é que varia enormemente no processo de entendimento e domínio. Derek diz a Diela que ela é da escola da selva e que seu esforço para aprender magia através da teoria da escola de regulamentações só iria causar problemas. Derek explica de maneira simples, dizendo que Diela não estava apenas tentando vestir roupas que não cabiam. Era como se ela estivesse se forçando a entrar em roupas que não serviriam em seu corpo. Diela então pergunta como ele sabe que ela é da escola da selva, e ele revela que viu os desenhos que ela fez. Ele deixa claro para Diela que ela pode sentir mana fluindo pela natureza e que coloca isso na tela. Ele explica que os magos nascidos com o temperamento da escola da selva geralmente sentem a mana na natureza quando são muito jovens. Depois de terminar de enfaixar suas pernas, ele lhe diz que ela deve ser capaz de andar. Derek diz a Diela que ela pode ter conseguido manifestar mana, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Ele informa que a partir do dia seguinte, ele vai ensiná-la a manifestar mana de forma natural. Surpreendentemente, Diela abre a boca para agradecer a Derek pela ajuda e Derek sugere que voltem ao casarão. No caminho para o casarão, Derek pergunta a Diela se a pintura do pôr do sol é de sua autoria, e ele lhe diz que foi feita de maneira linda. Diela menciona que foi sua obra-prima, revelando que Derek é a primeira pessoa a saber que estava finalizada. Na manhã seguinte, Diela acorda, e a primeira coisa que tenta é manifestar seu mana, mas falha. Ela então se levanta da cama e, assim que abre sua porta, esbarra em uma criada que está carregando água. A criada acidentalmente derrama água sobre ela, e no momento em que a criada vê isso, acredita que está morta. O medo a paralisa, e ela cai de joelhos, implorando a Diela para perdoá-la, pois cometeu um pecado digno de morte. Em uma reviravolta chocante, Diela simplesmente lhe diz para prestar atenção por onde anda. A criada fica chocada ao perceber que Diela não está a atacando, e nem mesmo deixa o local sem fazer mais nada. As outras criadas logo correm para verificar sua colega, perguntando se ela está machucada ou algo assim. Ela lhes diz que está bem, revelando que Diela só lhe pediu para ter cuidado, deixando as criadas se perguntando o que aconteceu com Diela após ela sair na noite anterior. Derek ainda está dormindo quando ouve Diela batendo em sua porta, pedindo que ele acorde. Dylan ouve o barulho e tenta acalmar Diela, dizendo que ela precisa cuidar de seus modos. Derek vai até a porta, perguntando o que Diela quer, e Diela lhe diz para ensiná-la a lidar com o mana que ela manifestou, pois tentou sozinha, mas não está funcionando. Quando Dylan ouve que ela manifestou
manifestou mana, fica impressionado, mas em vez de Derek atender a ela, ele fecha a porta e diz para ela voltar à tarde. Dillon, por outro lado, fica emocionado porque Diela finalmente está saindo de sua concha. Diela não vai aceitar um não como resposta e continua batendo na porta de Derek, pedindo que ele abra a porta, mas Derek simplesmente volta ao seu lindo sono. Mais tarde, Reg está caminhando pelo corredor quando ouve as criadas falando sobre as mudanças que notaram em Diela e como ela até mesmo manifestou magia em pouco tempo. Valerian reporta isso ao pai, dizendo que ouviu as informações do mordomo-chefe. O homem fica aliviado ao ouvir isso, mas Raeg acredita que não devem tirar conclusões precipitadas só porque Diela manifestou magia. Valerian fica irritado ao ouvir Raeg ainda agindo de forma indiferente, mesmo que Diela tenha acabado de manifestar magia, e ele deveria elogiá-la. Raeg lembra Valerian que Diela fez muito até aquele momento, e um pequeno resultado não deveria ser suficiente para descartar o plano inicial de mandá-la para o convento. Naquela tarde, Derek finalmente decide que é hora de dar aulas a Diela, mas ele a encontra emburrada. Diela discute dizendo que não está emburrada, mas com raiva. Derek deixa claro que não importa o quanto ela age de forma tola, isso não vai mudar nada. Derek continua a provocá-la com palavras até que ela finalmente explode de aborrecimento, dizendo que está com raiva. No entanto, a expressão facial de Derek imediatamente a faz se rearranjar. Derek vai se sentar, dizendo a Diela que só porque ela manifestou magia, não significa que ela pode sair usando-a, ou isso poderá voltar contra ela. Ele a assegura de que sabe disso porque já passou por isso. Derek diz a ela que assim como aprender é importante, o descanso também é. Como ela já descansou o suficiente, ele acredita que agora é hora dela estudar. Diela desdenha com uma expressão de nojo, chamando Derek de professor de magia careta. E com uma expressão séria, Derek pergunta a ela se ele deve ensinar de uma maneira que não seja convencional. Diela imediatamente lembra de tudo que ele fez com ela na floresta, e isso a faz sentir um arrepio assustador na espinha. Tentando não passar por isso novamente, ela imediatamente conserta sua atitude, e Derek lhe diz que o que eles vão fazer naquele dia é praticar manifestação mágica. Ele diz a ela que, uma vez que ela possa usar a manifestação mágica livremente, poderá aprender magia de uma estrela em pouco tempo. Derek acrescenta que a escola da selva não tem um sistema rígido, então é ideal para autoestudo. Ele menciona que esta é uma escola que busca mais liberdade do que a escola das regulamentações. Derek diz a Diela que, na verdade, ela se adapta muito bem à escola da selva, e Diela pergunta do que ele está falando. Derek menciona que é como ele disse, pois a natureza livre dela tem boa compatibilidade com a escola da selva. Além disso, ela nasceu com sangue, do Pan, o que significa que ela transborda talento. O rosto de Diela fica vermelho ao ouvir isso, pois não consegue acreditar que Derek está dizendo seriamente que ela é talentosa. Derek confirma isso, dizendo que Diela foi capaz de conjurar uma parede de gelo em um instante, o que indica que ela está cheia de talento. Diela continua corando enquanto conclui que é uma gênia. Derek a corrige, dizendo que ser um gênio e ter talento são coisas diferentes, mas Diela argumenta que são a mesma coisa. Diela continua discutindo com ele sobre isso, forçando-o a finalmente admitir que ela é incrível. Enquanto isso, Red os observa e está chateado com o progresso que Diela está fazendo. No dia seguinte, Diela corre para o quarto de Derek para lhe dizer que agora ela pode fazer manifestação mágica, mas não consegue acertar a direção. Nos dias subsequentes, Diela continua melhorando no uso de sua magia e está sempre emocionada a cada dia que descobre algo novo. Em algum momento, Derek sai do anexo para ter um tempo sossegado sob uma árvore para que ele possa ler o livro que Dupin lhe deu. Diela ainda aparece, perguntando se ele acha que seu pai lhe deu o livro para que ele pudesse relaxar. E Derek diz que sim, revelando que foi por esse propósito que os livros foram dados a ele. Diela não tem tempo para discutir com ele e simplesmente o arrasta de volta para o anexo para mostrar o que conseguiu fazer com sua magia. Mais tarde, Derek se reporta ao quarto de Valerian porque ele o chamou. Valerian fica feliz em ver o cara e diz a ele para sentar-se para que possam conversar. Valerian pergunta como Diela tem se saído recentemente, e Derek menciona que ela fez progresso, mas aprender magia de uma estrela vai levar mais tempo. Valerian então conta a Derek que sua mãe não estava por perto, porque foi a um evento social, mas ela voltará na semana seguinte. Valerian diz a Derek que ele precisa ter cuidado porque sua mãe não é alguém que ele pode desprezar.
Valerian menciona que as pessoas na propriedade estão bem, mas os nobres, obviamente, não gostam de plebeus ocupando posições-chave. Valerian pergunta a Derek se ele sabe disso, e Derek lhe assegura que vai manter o que ele disse em mente, mas quer saber por que ele o chamou. Valerian então se levanta para caminhar até a janela, enquanto diz a Derek que ele é o próximo chefe da casa, o que significa que é uma posição onde se abraça e inclui os membros de sua casa. Ele diz que fazer isso significa que eles devem ser sinceros com cada membro, mas ele acredita que isso é difícil, porque o coração de uma pessoa pode ser tão profundo e profundo. Ele menciona que teria sido bom se os pensamentos e valores de todos fossem os mesmos, mas essa não é a realidade. Derek está confuso com tudo isso, forçando-o a perguntar a Valerian o que ele está tentando dizer. Valerian finalmente fala, dizendo que Diela não vai brincar com ele. Com lágrimas nos olhos, ele revela que se lembra de como ela costumava recebê-lo com um sorriso quando eram pequenos, e ele se pergunta onde se pode encontrar outro anjo como esse. Ele caminha até Derek com lágrimas nos olhos, perguntando se há alguma maneira de ganhar o favor de Diela. Derek pergunta a ele por que ele está lhe perguntando isso, e Valerian diz que é óbvio, já que ele é o único que Diela segue por aí. Assim que ele fala isso, Diela já está lá fora gritando com todas as suas forças, chamando por Derek. No entanto, Valerian o implora para não sair ainda, lhe mostrando a boneca que fez para sua irmã. A boneca parece tão feia e assustadora que Derek é obrigado a perguntar se ele está tentando amaldiçoar alguém. Valerian só pode chorar em desespero enquanto diz a Derek que ele é inútil em coisas como essa. Logo depois, a mãe de Diela retorna de sua viagem e elogia Derek, dizendo que ouviu muito sobre ele. Ela se apresenta a Derek e seu nome é Aisling. Diela então diz a Derek que gostaria de enviar-lhe um presente, e é quando Derek diz à mulher que ele não está afiliado a nenhuma casa, confundindo-a. Ela ainda está confusa quando Derek revela que é um plebeu, e a mulher imediatamente congela em choque. Uma semana antes, Aisling havia agradecido a Derek por sua ajuda até agora, e isso porque ela está planejando retornar a Abelstein, então precisa deixar Diela com Derek. Jaden também provoca Derek, dizendo para ele apressar as coisas e retornar a Abelstein, porque Pauline vai perder a cabeça se ouvir o que aconteceu. Uma vez que eles se despedem, os dois saem na carruagem e andam um pouco antes que Aisling se lembre de algo importante. Jaden pergunta o que é, e ela revela que sua mãe estará de volta em uma semana, e que esqueceu de contar a Derek sobre isso. Jaden pergunta por que ela precisa avisar Derek sobre sua mãe, mas ele não imagina que Diela é considerada a deusa da raiva. Agora no presente, Diela corre para o escritório de seu marido para perguntar a ele por que um plebeu é o professor de Diela. O homem está frustrado com seus gritos e a encoraja a baixar a voz, mas a mulher continua a gritar, lembrando a seu marido que Diela é a filha mais nova deles. O homem então lembra a sua esposa que ele também não gosta de nomear plebeus para cargos, mas todos os professores com boa linhagem jogaram as mãos para cima e desistiram de Diela. No entanto, a mulher não acha certo que Dupin contrate um mercenário para se tornar tutor de Diela. Dupin diz a ela que é difícil encontrar um bom professor de magia, e além disso, Aisling foi quem recomendou Derek. Diela ainda não quer concordar com isso, dizendo que deveria haver algum nível de padrão, pelo menos. Ela então lembra o homem de que podem contratar seu irmão, Flam. Aparentemente, o cara estava ocupado da última vez que perguntaram, mas a mulher acredita que ele deve estar disponível agora. Dupin não consegue acreditar que ela está seriamente sugerindo que eles tirem a pessoa que gerencia o território e o transformem em um professor particular. Ele pergunta a Diela se ela acha que administrar Abelstein funcionaria se cuidarem disso de maneira descuidada. A mulher então pergunta o que aconteceria com o círculo social, porque também é uma zona de guerra. Ela diz a Dupin que um professor também é necessário socialmente, mas usar Derek como professor de Diela só faria dela motivo de risadas. Quando finalmente fosse apresentada à sociedade, Valerian é forçado a intervir, pedindo à mãe que se acalme, porque ela não veio ao escritório para brigar com seu pai. No entanto, Diela diz a Valerian para ficar de lado, porque isso não é algo que eles podem simplesmente deixar passar. Nesse instante, Raeg aparece, dizendo à mãe que o que eles deveriam se preocupar é se Derek está qualificado para ser o professor de Della. Haeg afirma que um plebeu se tornar o professor de magia de um nobre não é uma situação normal, mas ele não acha que será um problema se o plebeu tiver as qualidades necessárias. Haeg então diz ao pai que gostaria de testar as qualidades de Derek em um duelo. No entanto, seu pai o interrompe, dizendo-lhe que Derek é o verdadeiro negócio quando se trata de ser um mago. Haeg decide levar a questão para Diela, dizendo que
gostaria de duelar com Diela para saber se Derek é um bom professor, porque ele acredita que ela já deve ter alcançado alguns bons resultados até agora. Dupin não conseguiu dizer nada a isso, e Raeg sai determinado a duelar com sua irmã. Valerian corre atrás dele, perguntando o que ele está planejando fazer ao ter um duelo mágico contra sua irmã. Raeg então pergunta a Valerian se ele acha que Diela realmente virou uma nova página. Raeg lembra Valerian do que Diela fez, mas Valerian lhe diz que não importa o que aconteça, Diela ainda é sua irmã. Ele menciona que Diela é seu sangue e eles devem mantê-la perto e protegê-la. Raeg apenas se enfurece ao ouvir isso, dizendo a Valerian que Diela é sangue ruim porque ela está tentando derrubar a casa deles. Raeg diz que será o fim deles se Diela estrear na sociedade da maneira como está. Valerian fica surpreso que é assim que Raeg se sente sobre a irmã deles, e Raeg sai dizendo que Diela foi a primeira a ultrapassar o limite, razão pela qual ela deve permanecer exilada no anexo. Na manhã seguinte, Diela é a primeira a aparecer no quarto de Derek com uma notificação de duelo, dizendo a ele que se ela perder o duelo mágico, ele será automaticamente demitido. Derek assegura a Diela que já ouviu sobre isso e também sabe que Raeg é um mago experiente de uma estrela, então será difícil para Diela vencer. Diela fica chocada ao ouvir isso e grita com ele, perguntando se isso é tudo que ele tem a dizer porque ele vai ser demitido. Derek então lembra a Diela que ele é um mercenário e faz o trabalho para o qual foi contratado, recebe o pagamento e vai embora. Derek choca Diela ao dizer que ele já foi pago mais do que o suficiente, deixando-a totalmente chocada. Uma semana depois, o palco está montado para o duelo mágico e Dupin e outras personalidades estão presentes. Derek dá boas-vindas a Dupin na arena e Dupin fica surpreso que Derek não parece assustado ou preocupado, se perguntando se ele realmente está confiante. Dupin fica impressionado com isso, e isso apenas confirma porque ele acha que Derek é importante para a família. Por outro lado, Raeg entra na arena com a intenção de quebrar completamente sua irmã porque ele quer que ela se arrependa de seu passado até os ossos. Uma semana antes, depois que Derek falou sobre toda a coisa de ser um mercenário, Diela lhe perguntou se ele realmente não se importava com o que acontecia com ela desde que fosse pago. Derek então diz a Diela que ela deveria ter percebido que sua magia está crescendo muito bem e mesmo que ela não consiga usar magia de uma estrela imediatamente, não levará tanto tempo. Ele lhe informa que ela tem a vantagem porque nasceu com sangue Duplon. Diela pergunta por que ele está dizendo tudo isso, e ele lhe lembra que já lhe disse que a Escola do Selvagem é uma escola que foca no autoestudo em vez de transmitir conhecimentos. Diela fica frustrada e grita com ele, perguntando por que ele está dizendo bobagens em um momento importante. Diela finalmente se acalma, dizendo a Derek que sabe que não é a melhor das alunas, mas ainda quer continuar aprendendo magia com ele. Com um coração e rosto sinceros, ela diz a Derek que não quer outro professor além dele. Derek então diz a Diela que não conhece a etiqueta ou as regras para duelos mágicos de nobres porque nunca fez um antes, mas pode ensiná-la a vencer em uma luta. Ele pergunta se ela está pronta para vencer, e os cenários do que aconteceria se ela falhasse começam a tocar em sua cabeça. Ela percebe que muitas coisas terríveis seriam ditas sobre ela se perdesse, e com pura determinação, ela diz a Derek para fazê-la vencer. Agora, no dia presente, Diela se apresenta à arena não como a irmã mais nova de Raeg ou a caçula da casa de Plaine, mas como a aluna de Derek e uma maga. Assim que os dois estão no palco e prontos, Dillon lhes diz que eles vão aplicar as regras de duelo dos magos de alto escalão do salão Abelstein-Kelbren. Qualquer lado que desencadear o círculo mágico de proteção do General Pelham, primeiro será declarado perdedor, e uma vez que isso é estabelecido, Dillon sugere que comecem o duelo. Falando sobre o círculo mágico de proteção do General Pelham, é um acessório que se ativa logo antes que o portador receba danos significativos, anulando, em última análise, o feitiço do oponente. Derek finalmente vê como os nobres lutam, e isso é usando acessórios caros. Derek percebe como é bom ser rico, porque eles podem apenas jogar dinheiro como quiserem. Como a duração do duelo é de 10 minutos, Derek pode ver que Raeg está se preparando para terminar a luta antes que o tempo acabe. Como previsto, Raeg começa a entoar seu feitiço, pronto para lançá-lo em Diela porque realmente quer que ela volte para o anexo. Ele lança o ataque em Diela, mas Diela desvia do golpe enquanto muda de posição. Isso irrita Raeg, e ele lança mais uma série de ataques contra ela, mas ela permanece em movimento, garantindo que muda de posição a cada vez.
Derek pode ver que Diela está lidando com a magia com facilidade, mas quando se trata de combate, Diela ainda é uma completa iniciante. Um dos ataques de Haeg está prestes a atingi-la quando ela ergue uma barreira de gelo para bloqueá-lo. Haeg fica surpreso ao ver que Diela não está usando magia de classificação estrela, mas consegue manifestar poder mágico. Haeg não acredita que Diela tenha o que é preciso para se defender contra ele, e ele não acha que Diela pense o mesmo. Haeg descobre que vai simplesmente quebrar a barreira de Diela, já que não passa de um truque barato. Ele então libera um ataque poderoso sobre Diela, e naquele momento, Diela se lembra do que Derek lhe ensinou. Ele a disse que mercenários lutam de forma diferente do jeito que os nobres fazem. Basicamente, mercenários não lutam de maneira justa porque seu único objetivo é a vitória. Derek diz a ela que isso é diferente da maneira como os nobres lutam, e se ela conseguir vencer, pode ser criticada por isso. No entanto, isso não significa que ela não possa criar um final onde pode vencer, e ele pergunta se ela está bem com isso, ao que Diela responde que sim. De volta à arena, Diela é forçada a fugir da barreira de gelo para não ser pega no ataque de Haeg. Derek havia lhe dito que existem mercenários que venceram lutas antes, e isso porque eles não estavam duelando, mas lutando com tudo o que tem. Diela continua correndo enquanto Haeg dispara ataques a longa distância contra ela sem parar. Derek diz a Diela que o que ele quer dizer com lutar com tudo é que os mercenários controlam o campo de batalha, utilizando seu terreno e arredores. Eles basicamente usam todos os métodos disponíveis para conquistar a vitória. De fato, eles devem até aproveitar o curto período em que seu oponente baixa a guarda. Diela observa enquanto um ataque desce sobre ela, forçando-a a erguer sua barreira de gelo para bloqueá-lo. No entanto, outro ataque vem logo atrás dela, e ela não sabia disso. Quando ela percebe, Ray acredita que a luta acabou e que Diela está derrotada quando o ataque finalmente atinge seu alvo, levantando uma enorme nuvem de poeira que cobre o local onde Diela estava inicialmente parada. Sua mãe entra em pânico ao ver isso, acreditando que a filha está perdida. Ela grita para Dylan parar a partida porque Diela está machucada, mas seu marido a manda se sentar porque o duelo ainda não terminou. A mulher não acredita nisso, apontando que Diela foi atingida pelo ataque de Higg. Dupin diz a ela que está errada, pois o círculo mágico de Pelham não foi ativado, e ele também nota que Derek não piscou quando tudo estava acontecendo. Isso indica a ele que Derek já sabia o quanto Diela havia evoluído. Por outro lado, Ray também está preocupado que algo esteja errado, pois o círculo mágico não ativou, e ele tem certeza de que seu último ataque deveria ter a atingido. De repente, ele nota uma fissura no chão, e antes que perceba, lanças de gelo emergem debaixo dele. Ele mal consegue desviar do ataque, e é nesse momento que percebe que Diela começou a atacá-lo debaixo da plataforma. No entanto, pelas regras, sair da plataforma deveria contar como uma derrota. Ray fita Dylan, esperando que ele interrompa a partida, mas ele não o faz. É quando Ray percebe que Dylan não está parando a luta, porque considera a plataforma abaixo como parte da arena e não como algo fora dela. Ray não o culpa, já que ninguém teria acreditado que um truque desse tipo seria usado em um duelo mágico entre nobres. Ray ainda está pensando em tudo isso quando outro golpe emerge de baixo, quase o derrubando, mas ele desvia. Os ataques continuam vindo, deixando Ray totalmente frustrado porque ele não consegue ver onde Diela está, e acertar um golpe nela seria realmente difícil. Diela basicamente tem a vantagem, porque pode continuar atacando até conseguir um golpe nele. É quando Ray finalmente percebe que Diela está operando fora das regras de etiqueta nobre. Seus olhos finalmente se encontram com os de Diela, e ele percebe algo perigoso naquele momento. Ele reconhece que ela tem uma expressão calma, a mesma que Derek tinha quando Valerian o desafiou pela primeira vez. Ray logo deduz que todo o plano não é apenas de Diela, pois deve haver uma participação de Derek, já que é assim que as coisas estão se desenrolando. Ray decide seguir o jogo e tira seu casaco, pronto para dar tudo o que tem na luta. A mãe de Diela fica surpresa ao ver a filha atuando debaixo da plataforma, que é basicamente um lugar sujo. Ela grita para seu marido, mandando-o parar a luta imediatamente, mas o homem se recusa, dizendo que nenhuma regra foi quebrada, então podem assistir por mais um pouco. Enquanto está lá embaixo, Diela consegue ver o fluxo de mana e se aproveita disso para enviar ataques a Ray. Ray é forçado a começar a pular novamente, incapaz de usar suas invocações.
Justo quando está prestes a ser encurralado, ele avista o poste no meio da plataforma e salta sobre ele. Nesse momento, Diela percebe que não consegue sentir novamente o fluxo de mana e logo deduz que seu irmão está armando alguma coisa. No entanto, ela está confiante de que na próxima vez que Rei tentar usar encantações, ela definitivamente irá alcançá-lo. Enquanto isso, Rei percebe que Diela não pode reagir à sua mana de onde está, mas ao mesmo tempo, ele não pode lançar feitiços de sua posição, o que significa que só há um jeito de sair. Ele decide que vai destruir a plataforma sem usar encantações, disparando um ataque de longo alcance para cortar o poste da base. O poste quebra e despenca sobre a plataforma, enquanto Rai usa a força disso para destruir uma seção da plataforma. Rai também cai abaixo da plataforma para ter uma luta adequada com a irmã. Ele a vê correndo pela poeira e envia uma flecha de gelo contra ela, mas ela bloqueia. No entanto, seus ataques se tornam mais intensos, enviando uma onda de medo para o corpo de Diela. Rei percebe que tem a vantagem em combate corpo a corpo, então tudo o que precisa é de uma única flecha mágica. Mas antes que perceba, Diela se aproxima dele, chutando-o no peito. Rai cai de joelhos de dor, e enquanto ainda está sofrendo, Diela joga poeira em seus olhos, causando-lhe mais dor e bloqueando sua visibilidade. No momento em que Diela percebe que ele está incapacitado, ela aproveita a oportunidade para voltar à superfície. Rai se levanta para provar o quão forte ele é, desde que o duelo foi iniciado para que Diela provasse seu valor desde o início. Momentos depois, Rai sobe de volta à superfície, e nesse momento, Diela percebe que está sangrando da cabeça. Uma gota de sangue cai de sua cabeça, e é quando ela se lembra do que Derek lhe disse. Ele havia dito para pensar em sua mana como tinta, enquanto suas invocações eram seu pincel. Ele a fez saber que ela precisava coletar a tinta flutuante com seu pincel para criar uma imagem inteira, e isso é exatamente o que se conhece como magia. Diela ficou impressionada na época em que viu Derek lhe mostrar o fluxo de mana. Agora que está à beira da derrota, Diela se concentra no que Derek lhe disse, e com isso consegue derramar sua mana e senti-la nas pontas dos dedos. Ela segue a analogia de Derek de que sua magia é sua tinta, e com isso exibe uma mana refinada com uma lança de gelo pronta para ser usada. Dylan e Diela ficam chocados porque o que Diela está exibindo diante deles é basicamente magia de uma estrela. Enquanto Diela se prepara para seu ataque final, Rai também decide ir com tudo, reunindo toda a mana que pode antes de criar uma série de flechas de gelo. Rai está confiante de que ainda está um passo à frente, mesmo que sua irmã tenha acabado de ativar a magia de uma estrela. Rai planeja atingir Diela antes que ela o atinja para que finalmente possa vencer a partida. Diela envia sua lança em direção a Rai, e ele responde com as múltiplas flechas que tem à espera. Seus ataques se encontram no meio do caminho, deixando uma grande explosão que choca sua mãe. No entanto, quando a poeira assentam, uma barreira mágica foi ativada. Um ano atrás, Dylan informou a Dupin que uma carta havia chegado naquela manhã sobre o próximo encontro social. Enquanto caminhavam pelo corredor, Dupin avista Diela em seu quarto, parecendo triste e solitária. Agora, no presente, se revela que foi a barreira de Diela que foi ativada, e ela se dá conta de que já perdeu. Ela grita em lágrimas e frustração, enquanto sua mãe critica seu pai por permitir um duelo tão vulgar. Enquanto a mulher está ocupada falando e reclamando, Dupin a ignora e foca em sua filha porque reconhece algo nela. Quando Dupin era mais jovem, ele foi um cavaleiro feroz leal a seu rei, mesmo em tempos de guerra. O rei havia dito a Dupin naquela época que ele tinha os olhos de uma pessoa ambiciosa. Agora que Dupin está olhando para sua filha, ele percebe que ela tem o mesmo olhar de ambição em seus olhos. As empregadas correm para ver como está Diela, perguntando se ela está bem, mas ela continua em silêncio e chorando. Uma delas quer levá-la embora para cuidar de seus ferimentos, mas ela afasta a mão. Ela caminha pelo cais e passa por Reg, que hesitante elogia seu bom trabalho. As servas acreditam que Diela iria para seus aposentos, mas ela continua andando até chegar ao local onde Derek está sentado. Assim que ela fica em frente a ele, expressa sua dor e frustração por ter perdido. Com lágrimas nos olhos, pede desculpas a Derek por perder. Derek se levanta e diz a ela que tudo bem perder, mas a incentiva a usar a frustração para subir mais alto e se tornar mais forte. As palavras de Derek
Derek a alcançam, e ela chora ainda mais forte enquanto as servas ficam paradas, se perguntando o que podem fazer para ajudar. Nesse momento, sua mãe aparece, a abraça e simpatiza com o que ela passou. Diela quer falar, mas sua mãe lhe diz que ela não precisa dizer nada. Ela a envolve em um abraço e a incentiva a se tratar primeiro. Depois que sua mãe vai embora, a mulher se aproxima de Derek e grita com ele, chamando-o de desprezível. Ela diz a Derek que ele pode ter feito de Diela uma maga de uma estrela, mas isso não significa que ele seja impressionante. Sem hesitar, ela o slap na cara, dizendo que tudo o que Derek fez foi ensinar a filha dela truques baratos. Ela agarra a camisa dele, dizendo que ele fez a filha do grande duque fazer algo imoral e então slap na cara dele novamente. Ela continua gritando, dizendo todo tipo de palavras ofensivas e dizendo a Derek para ter um pouco de dignidade. Nesse momento, Dupin aparece e Diela rapidamente se vira para ele, esperando que ele a apoie. Dupin a surpreende dando um tapa em seu rosto, dizendo que ela é quem está agindo de forma vulgar. Diela está chocada que seu marido a slap por causa de um mero plebeu, e Dupin concorda com ela que Derek é um mero plebeu, mas ele é o professor da filha deles. Ele pergunta a ela que pai no mundo trata o professor de seu filho como ela acaba de fazer. Dupin então se vira para Derek, pedindo que ele perdoe sua esposa, pois cada um tem sua própria maneira de amar seu filho. Derek respira fundo antes de dizer a Dupin que está tudo bem. Dupin então diz a Derek para segui-lo, porque eles têm algo a discutir em particular na sala de audiência. Enquanto eles se afastam, Diela fica se perguntando o que acabou de acontecer com ela. Quando finalmente estão no escritório de Dupin, ele elogia Derek pelo bom trabalho que ele fez com relação a Diela. Ele diz a Derek que planeja lhe dar uma recompensa adequada e pergunta se ele quer o maior nível permitido para um plebeu, que é a magia, de 3 estrelas. Derek fica surpreso que Dupin foi direto ao assunto e percebe que Dupin o conhece melhor do que ele mesmo. Como Dupin é um mago de 5 estrelas, um grande duque da nação, ele precisa aproveitar toda a oportunidade que vem dele. Sem hesitar, Derek diz a Dupin que ele quer. Antes de fazer essa pergunta, Dupin tinha o elogiado por ensinar muito bem sua filha, mas disse que o nível atual de realização não é suficiente para sobreviver na alta sociedade. Derek responde que há muitas pessoas ao redor que podem orientar Diela, e agora que ela encontrou seu caminho, ele tem certeza de que ela crescerá rapidamente. Dupin discorda, dizendo que o que sua filha realmente precisa não é de um instrutor, mas de um professor. Dupin diz a Derek que pode sentir que ele abriga uma ambição tão grande que nem mesmo é permitido sonhar com isso. Dupin diz a Derek que está disposto a fechar os olhos para isso, pois é ele, e Derek fica surpreso que o homem não o impedirá de alcançar alturas ainda maiores, como 4 estrelas. Derek percebe que é isso que torna Dupin ainda mais perigoso, e Dupin menciona que está ciente de que Derek não poderá ficar na propriedade por muito tempo, pois ele tem uma ambição de ser grande. Ele pergunta se Derek já está preparado para partir, e Derek diz que sim. Dupin então diz a Derek que não vai segurá-lo, mas quer que ele ensine Diela por um pouco mais de tempo. É quando ele finalmente pergunta a Derek se ele quer o nível de 3 estrelas, que é o maior permitido para um plebeu. Após a reunião com Dupin, Derek tem acesso à biblioteca, onde encontra um livro de 3 estrelas. Ele fica impressionado com isso, porque há muitas pessoas que passam a vida inteira tentando obter um único livro de feitiços de 2 estrelas, mas ele consegue acesso a vários livros de feitiços de 3 estrelas. Com isso, Derek percebe que tem mais motivos para ficar na propriedade ainda mais tempo, mas acredita que Pelin vai perder a cabeça se descobrir. Mais tarde, Derek se encontra com Diela, que começa a se gabar por ser uma maga de uma estrela. Derek deixa claro que ela só usou magia de uma estrela uma vez, mas ao mesmo tempo, isso ainda conta. Diela grita com ele, perguntando se ele não está feliz que sua aprendiz tenha progredido, porque ele está concentrado no livro que está lendo. Derek não lhe dá uma resposta satisfatória, e ela decide se afastar. Derek a elogia, dizendo que ela se recuperou muito nos últimos dias. Ele se lembra que ela estava chorando muito depois de perder para Reg, e Diela tenta agir como uma durona, dizendo que não estava chorando porque era só poeira nos olhos. Além disso, ela pensou que Derek seria demitido, e realmente desejava que seu pai lhe tivesse dito antes que Derek não iria a lugar algum. Nesse momento, Derek sugere que comecem a lição do dia, porque ela já está crescendo rapidamente e vai precisar aprender outros feitiços de uma estrela também.
Diela rapidamente aproveita isso, pois Derek basicamente está concordando que ela é uma gênio. Derek menciona que o crescimento dela é incomum, conseguir usar magia de uma estrela pouco tempo após a manifestação mágica. Diela aproveita isso, dizendo a Derek que já lhe disse que é o tipo de pessoa que faz o que promete. Diela começa a sugerir um monte de feitiços mágicos que podem começar, como a flecha mágica, que é conveniente de conjurar sem um cântico. Enquanto pensa na série de magias que ela pode usar, Derek interrompe, dizendo que ela vai praticar a manifestação mágica, e Diela fica chocada ao ouvir isso, já que acredita que eles vão aprender feitiços de uma estrela. Derek menciona que há muitos motivos para isso, mas no final, o básico é o que mais importa. Derek está prestes a se aprofundar mais quando Diela finalmente concorda em fazê-lo, acreditando que o que ele diz é o certo. Ela confessa que estava apenas animada sem razão, pois acreditava que aprenderiam feitiços de uma estrela. Nesse momento, ela percebe que Derek está olhando para ela intensamente e pergunta a ele por que ele está fazendo isso. Ela o provoca, perguntando se há algo em seu rosto, mas Derek diz que não, falando que apenas está surpreso que ela está ouvindo tão obedientemente. Diela responde com atitude, dizendo a Derek que sempre respeitou suas palavras desde o início, mas Derek a lembra de quando ela despejou água suja nele 2 vezes. Diela parece desolada ao ouvir isso, e fica surpresa que Derek ainda se lembre. Para evitar que o clima fique pesado, Diela começa a agir de forma engraçada, sugerindo que comecem a lição do dia. A lição continua até o crepúsculo, e Diela já está exausta de aprender demais. Derek então faz uma pausa, dizendo a Diela que ouviu que ela vai ficar ocupada a partir daquele momento. Diela confirma isso, dizendo que lhe disseram que na semana seguinte ela também começará a ter aulas de etiqueta e educação geral. Derek acredita que isso é uma coisa boa porque ela aprendeu magia de uma estrela e finalmente tem acesso a uma verdadeira educação nobre. Diela informa Derek que ela não está feliz por ter que aprender todas essas coisas chatas como etiqueta nobre básica, línguas estrangeiras, geografia, história, botânica, piano e até costura. Ela se pergunta como Aisling conseguiu suportar todas essas coisas que acabou de listar. Derek também fica maravilhado e a informa que é por isso que Aisling é chamada de a Flor de Dupin, que é também a razão pela qual ela está no centro da alta sociedade de Abelstein. Diela diz a Derek que tudo o que ela quer é estudar magia, e Derek a incentiva a fazer isso, lembrando-a de que Dupin o contratou, então eles têm muita liberdade para se movimentar. No entanto, Diela não acha que terão tanto tempo assim, e Derek pergunta a ela se há alguém que vai expulsá-lo. Diela lhe diz que sim, e deixa claro que seu pai pode ter reconhecido Derek, mas sua mãe não é do tipo que simplesmente deixa as coisas assim. Derek também fica perplexo com isso, e pergunta a Diela por que sua mãe gostaria de afastá-lo. Diela menciona que sua mãe provavelmente está preocupada que se ela aprender com Derek, acabará se distanciando da dignidade nobre e se tornará como uma mercenária também. Diela diz a Derek que, de sua perspectiva, não há nada de nobre no que os nobres chamam de dignidade. Derek então diz a Diela que não é nada especial, e Diela fica confusa com isso. Derek a informa que silenciar sua mãe não é tão difícil quanto ela pensa, porque tudo o que precisam fazer é remover a desculpa dela. Mais tarde, a mãe de Diela é vista caminhando pela propriedade, pensando em como Derek pode ser uma má influência para sua filha. Vários cenários começam a passar pela sua cabeça, como Diela tendo dentes de ouro e correndo para caçar javalis. Só de pensar na possibilidade disso, sua cabeça começa a doer, deixando-a se perguntando o que Derek tem a oferecer a Diela. Ela sabe que seu marido pode ter reconhecido Derek, mas ao mesmo tempo, ela ainda é a dona da propriedade. A mulher está pensando no que fazer quando Diela aparece na frente dela, e ela já acredita que Diela vai correr para seus braços como sempre faz. Surpreendentemente, ela nota algo estranho. Diela está vestindo um vestido bonito, enquanto a cumprimenta de forma nobre. Diela continua dizendo que não pôde deixar o anexo enquanto tratava de suas feridas, e se desculpa por não ter aproveitado a oportunidade de se atualizar adequadamente. Diela até diz à mãe que há muito que ela gostaria de conversar, mas que tem uma aula de piano naquela manhã. A mulher fica completamente atônita com a forma como Diela está se comportando, e em pouco tempo, Diela diz a ela que tem que ir porque sua programação de estudos é bastante apertada. Antes de Diela sair, sua mãe confirma se ela já começou a ter aulas de etiqueta, já que começam na semana seguinte. E Diela a informa que é exatamente como ela disse. Isso deixa a mulher se perguntando como Diela consegue saber o que sabe sem as aulas. Após uma breve conversa com sua mãe,
Diela sai, e enquanto se afasta, ela ainda fala gentilmente com uma das empregadas, dizendo para ela não se esforçar demais. Todos, incluindo sua mãe, observam com admiração e confusão, se perguntando o que aconteceu com a jovem. Em outro lugar, Aislinn é vista conversando com suas amigas no distrito nobre de Ebelstein. Elas dizem a Aislinn que ela parecia preocupada na última reunião, mas a informam que atualmente ela está diferente. Aislinn fica surpresa ao ouvir isso e diz a elas que a perdoem, pois não tem intenção de preocupá-las. Ela revela que a maior parte do que a preocupava já foi resolvida, então ela basicamente se sente muito melhor. Sua amiga ruiva, Elenita Belmiard, fica feliz em ouvir isso porque estava preocupada quando soube que Aislinn saiu do distrito nobre para salvar alguém. Aislinn agradece a ela por se preocupar, revelando que foi sua irmã mais nova, Diela, quem precisava de um professor de magia. Ela ficou ocupada porque teve que sair para procurar um sozinha. E quando Elenita ouve isso, ela fica chocada. Ela não consegue acreditar que Aislinn foi pessoalmente procurar um professor de magia, o que significa que o professor deve ser uma pessoa incrível. A outra amiga, Denise Veltz, confirma a história e Aislinn informa que viu Diela há algum tempo e ela se tornou uma verdadeira jovem que mal consegue reconhecer. Ela orgulhosamente menciona que sua irmã manifestou uma estrela e sua conduta era tão limpa e composta que a fez sentir que precisava trabalhar mais. Denise fica surpresa que Aislinn esteja falando de sua irmã porque a família sempre escondeu de ela. Denise então diz a Aislinn que isso deve ter sido devido às ações do bom professor de magia, e Aislinn confirma isso. Ela diz que ele pode não ter status, mas é excepcionalmente capaz, o que é a razão pela qual valeu a pena ir até o corpo de mercenários Beldune para encontrá-lo pessoalmente. Elenita fica ainda mais surpresa que o professor seja um mercenário. No entanto, ela está mais interessada no fato de que o mencionado professor foi capaz de reformar Diela de uma garota indisciplinada em uma garota calma que até se transformou em uma maga de uma estrela. Elenita então pergunta a Aislinn se pode perguntar o nome do professor de magia, e Aislinn hesita inicialmente ao ouvir o pedido. No entanto, Elenita lhe diz que o cara acaba se tornando famoso, já que ele é o professor de Diela, e tudo o que ela quer saber é o nome dele antes que ele se torne famoso. Aislinn então revela que o professor de sua irmã é Derek. De volta à propriedade, Diela e sua mãe estão tendo uma conversa, e Diela diz à sua mãe que Derek a tem ensinado etiqueta. Ela diz que tem sido difícil para ela aprender etiqueta sozinha, mas ao invés de admirar o impacto de Derek, a mãe de Diela diz que é bom que ela esteja estudando sozinha. Diela não está disposta a desistir de forçar Derek na garganta da mãe, e ela a corrige indiretamente, dizendo que tudo foi graças a Derek. A mãe de Diela ainda se recusa a reconhecer Derek, perguntando a Diela o que deve ter sido difícil para ela estudar sozinha. Diela a informa que foi difícil, mas ficou mais fácil graças a Derek. Neste ponto, a mulher está em fúria internamente, porque tudo o que ela tem ouvido desde o início da conversa é Derek isso e Derek aquilo. Ela está totalmente frustrada, e seu desejo de se livrar de Derek se torna ainda mais forte, mas ela precisa encontrar uma maneira de piorar a situação para ela. Os empregados estão passando e elogiando Diela, dizendo que ela tem sido tão bondosa e gentil. Até o jardineiro diz à mulher que Diela está em um ânimo tão bom e muita coisa mudou em poucas semanas. Como se isso não fosse o suficiente, Delon também testemunha que Diela tomou um rumo totalmente diferente, e algumas vezes ele até a confunde com Aislinn. Delon acredita que Diela está finalmente prestes a se tornar uma verdadeira dama, e a mãe de Diela quase perde a cabeça porque não há abertura que ela possa explorar. Mais tarde, Derek é visto praticando sua magia, mas tendo dificuldades quando Raeg aparece. Ele se desculpa por interromper seu treinamento, mas Derek diz que não é nada para se preocupar. Derek então pergunta o que traz Raeg ao local onde ele está treinando, e Raeg revela que está lá para falar com ele sobre Diela. No entanto, antes de dizer qualquer coisa, ele percebe o grimório de 3 estrelas nas mãos de Derek. Derek lhe diz que foi Dupin quem lhe emprestou, e isso choca Raeg até os ossos. Derek menciona que é um nível difícil para ele, mas acredita que não há problema em estudar com antecedência. Quando Raeg ouve isso, ele finalmente entende o que seu pai estava dizendo quando contou a ele que Derek é um verdadeiro mago. Raeg não sabe o que dizer, a não ser elogiar Derek e passar para outro assunto. Derek então pergunta a Raeg sobre que ele veio vê-lo em relação a Diela. Antes mesmo de dizer qualquer coisa, o rosto de Raeg
Haeg já está vermelho, e ele diz a Derek que é um pouco complicado, mas quer perguntar se Derek sabe de algo que as garotas adolescentes gostam. Haeg pergunta a Derek se ela gostaria que ele fizesse uma boneca para ela, e Derek imediatamente se lembra da boneca assustadora que Valerian fez. Sem hesitar, ele diz a Haeg que fazer uma boneca está fora de questão. Haeg concorda com Derek relutantemente, dizendo que não tem intenção de fazer uma porque não acha que isso será desejável. Haeg se levanta, segurando a cabeça em frustração, antes de sugerir que voltem para dentro, já que Derek já terminou o treino. Enquanto voltam para dentro, Reg diz a Derek que é grato a ele porque o clima na casa tem estado bom recentemente. Ele menciona que Valerian tem se concentrado em gerenciar o território, e seu pai pode não demonstrar, mas parece bastante satisfeito. Derek fica surpreso ao ouvir isso, pois acredita que a reação de Dupin é difícil de interpretar. Haig então conta a Derek que está tentando aceitar o que não queria antes, porque finalmente percebeu que as pessoas podem mudar. Ele se pergunta se não percebeu isso antes ou se estava evitando. No entanto, agora está preparado para mudar, já que ela também mudou. Haig diz a Derek que tudo isso é graças a ele, e com o coração sincero, agradece a Derek por sua ajuda. Haig então diz a Derek que percebe que a magia de ela é diferente, e Derek fica surpreso ao ouvir que ele notou a diferença. Haig expressa o que ele percebeu, dizendo que era como desenhar uma imagem. Quando Derek ouve isso, ele percebe que Haig é um gênio, assim como todos que carregam o sangue Dupin. Derek então revela que ela usa a operação Mana da escola do Selvagem, e Haig diz que já ouviu falar sobre isso. Derek explica que a maneira como cada pessoa usa Mana é diferente, e acredita que uma vez que ela alcance um certo nível, ela irá estudar sozinha sem precisar que ele a ensine nada. Derek diz a Haeg que nesse nível ele pode se tornar um empecilho se tentar interferir. Haeg pensa sobre isso por um minuto e diz a Derek que entende de onde ele está vindo, mas acredita que o tempo de ela para brilhar eventualmente chegará. 2 meses depois disso, ela é vista arrumando o cabelo com uma das criadas e planeja decorar o cabelo com flores bonitas. Ela pega uma das flores e admite que elas cheiram bem. Ela diz que agora se sente confortável usando magia de uma estrela e até se aproximou mais dos servos. Ela afirma que perdeu muito todo esse tempo e tudo é graças a Derek. A criada menciona que ela parece excepcionalmente feliz naquele dia e pergunta a ela se está animada por causa da aula de magia. Ela fica surpresa ao ouvir que sua felicidade está transparecendo em seu rosto e pede à criada para lhe dar uma das flores restantes, para que possa dá-la a Derek. No entanto, a felicidade de ela se despedaça naquele mesmo dia, e a flor cai de sua mão quando Derek lhe diz que está indo embora, porque não há mais nada que ele possa lhe ensinar. Ele a informa que é assim que funcionam os princípios das estações, porque não há inverno eterno e não há primavera eterna. Mais tarde, Derek se encontra com Dupin para explicar as coisas a ele. Ele lhe diz que ela pertence à escola do Selvagem, que ele tem certeza que já sabe. Derek diz a Dupin que só vai cortar as asas de ela se ele continuar se envolvendo com ela. Dupin leva tudo o que Derek diz em consideração, pois ele basicamente está dizendo que não há motivo para ele continuar ficando na mansão. Derek confirma isso, e Dupin respira fundo antes de se levantar e caminhar até sua janela, dizendo que muitas coisas mudaram. Ele menciona que, por causa de Derek, sua filha conseguiu crescer. Ele admite que não tem sido um bom pai porque estava tão absorto em gerenciar o território, mas confessa que agora está aliviado. Dupin então pergunta a Derek quando ele planeja partir, e Derek menciona que ouviu que Aisling vai visitar a mansão em breve, então planeja voltar com ela para Ebelstein quando ela estiver indo embora. Após ouvir isso, Dupin diz a Derek que ele terá que devolver a chave da biblioteca, e Derek diz que vai devolvê-la junto com os grimórios que está lendo no momento. Ele diz que vai dar a chave a Dallon, mas com uma voz severa. Dupin lhe diz que não há necessidade disso, porque ele quer que ele devolva a chave naquele instante, já que eles terminaram sua conversa. Dupin diz a Derek que ele pode ir, e após digerir toda a situação, Derek se inclina para Dupin para se despedir. Ao sair do escritório, ele se depara com ela, que está chateada porque Derek está indo embora. Derek informa a ela que não há nada a ser feito, e mesmo sabendo que Derek não vai ouvir, ela ainda decide dizer. Ela pergunta a Derek se ele pode ficar, e Derek leva 1 minuto antes de se aproximar dela e lhe dizer que é um mercenário e está apenas voltando para sua vida como um.
ele a informa que também vai estudar magia, e assim que Diela desenvolver mais habilidades, ela irá a Ebelstein para seu debut. Derek conforta Diela com a ideia de que eles vão se ver quando ela vier para seu debut. Derek até lhe diz que ficaria mais do que feliz em ensinar algo novo se seu nível subir até lá. Diela diz a Derek que ele é simplesmente muito irritante porque sabe como dizer a coisa certa, razão pela qual ela não tem nada a dizer em resposta. Naquela noite, Diela tem um pesadelo sobre voltar para sua antiga vida e grita de medo. Ela está suando por todo o corpo, mas sente um certo alívio por ter sido apenas um pesadelo. Uma das criadas ouve seu grito e corre para perguntar se está tudo bem, porque ouviu uma perturbação. Neste momento, Diela tem a tentação de criar uma desculpa para Derek ficar. Ela pensa em agredir a criada, assim como fez no passado, esperando que isso force Derek a ficar. Ela está pensando sobre isso quando a criada pergunta se está tudo bem, e Diela finalmente toma a decisão madura de não voltar a agir como antes. Ela assegura à criada que não há nada com que se preocupar, pois está bem, porque já pensou em tudo isso, e sabe que fazer algo assim não a tornaria valiosa. Quando finalmente chega a hora de Derek deixar a propriedade, Aisling prepara a carruagem e lhe diz para se despedir de sua aluna, pois eles vão partir em breve. Derek se vira e percebe que Diela e seus irmãos estão todos esperando para se despedir dele. Valerian pergunta se ele realmente precisa ir, e ele responde que precisa voltar de onde veio. Haeg entende que a vida na mansão não foi fácil, porque ele era obrigado a trabalhar duro o tempo todo. Valerian diz a Derek que ele é livre para contatá-lo se precisar de ajuda, e que ele fará o possível para ajudá-lo. Derek então se vira para olhar Diela, quem obviamente não está pronta para falar com ele. No entanto, ela é forçada a conversar quando percebe que Derek não vai parar de olhar para ela com uma atitude provocativa. Diela pergunta a ele se ele acha que ela vai implorar para que ele não vá embora porque ela não é mais uma criança. Derek a informa que foi uma honra ensiná-la, mas que ele não pode se declarar orgulhosamente seu professor, então espera que ela se lembre da mágica que aprendeu com ele. Diela o corrige dizendo que ela vai dizer a todos que Derek é seu professor, o que significa que ele não poderá viver tranquilamente. Afinal, ele é o professor da grande Diela Dupin. Vendo que ela já está agindo de maneira tão amável, ela se vira e pede a Derek para se cuidar e não fazer nada perigoso desnecessariamente. Derek garante a ela que ficará bem e a exorta a não se esforçar demais também. Diela retruca, dizendo a Derek que ela já é uma adulta e pode cuidar de si mesma. Diela diz que isso o lembra de quando ele disse a mesma coisa para Katia. No entanto, Katia o segurou firme, instando-o a levar suas palavras a sério, agora que ele está na mesma situação que Katia. Derek se aproxima de Diela e lhe dá um tapinha na cabeça, dizendo que ela não precisa se tornar uma adulta tão cedo. As palavras de Derek impactam tanto que Diela começa a chorar, e enquanto Derek se afasta, ela finalmente o chama de volta para se despedir adequadamente, esperando que se vejam novamente. Derek faz uma reverência para ela, dizendo que gostaria que se encontrassem novamente em Ebelstein. Mais tarde, Derek chega ao distrito comercial de Ebelstein e, ao entrar na taverna, encontra os mercenários agindo como mercenários. Pauline está ocupada batendo em um cara, mas para imediatamente ao ver Derek e com um sorriso no rosto, Derek lhe diz que está de volta para casa. Depois que Derek se acomoda, Jaden lhe oferece um vinho caro para levar, algo que os nobres costumam gostar. Ele avisa que está dando isso como um presente de boas-vindas e Derek lhe agradece. Pauline, por outro lado, pergunta a Derek se ele sempre foi tão pálido, pois ele parece ainda pior depois de viver na propriedade dos Dupin. Pauline está interessada em saber o que aconteceu na propriedade, mas Derek simplesmente lhe diz que não aconteceu nada sério, pois ele apenas trabalhou lá. Pauline ainda usa isso para provocá-lo, dizendo que agora ele fala como um nobre, mas Jaden rapidamente intervém, pedindo a Pauline que relaxe enquanto lhe oferece uma bebida para suborná-la. Pauline diz a Jaden que ela está tão irritada por ter que trabalhar sozinha quando Derek não estava por perto. Jaden então diz a Pauline que Derek deve ter trazido bastante dinheiro com ele. Graças a isso, Jaden pergunta a Derek se pagaram bem, e ele responde que recebeu algo ainda mais importante que dinheiro. Ele lhes mostra o livro de feitiços que conseguiu, e eles ficam maravilhados com isso. Inicialmente, eles acreditam que é um livro de feitiços de 2 estrelas, mas Derek os corrige, revelando que é um livro de feitiços de
3 estrelas. Os dois imediatamente perdem a cabeça, gritando com Derek e exigindo saber de onde ele o roubou. Eles dizem que ele é um homem morto se for pego, mas Derek esclarece que Dupin lhe deu. Pauline fica chocada ao ouvir isso e agarra Derek, perguntando se a propriedade está procurando um instrutor de arco e flecha. Depois que toda essa confusão termina e Pauline adormece como de costume, Derek pergunta a Jaden se há algum pedido em que ele possa trabalhar. E o cara fica surpreso que Derek acabou de chegar, mas já está pedindo para trabalhar. Derek diz que está pronto para trabalhar, mesmo que seja algo simples como subjugação de monstros ou algo do tipo. Derek diz a Jaden que teme ter perdido um pouco de sua habilidade, mas Jaden não acredita nisso porque não acha que Derek seja do tipo que perde a habilidade. Jaden admite que sempre há uma escassez de magos em sua linha de trabalho, e como Derek quer trabalhar, há muito trabalho a ser feito. Sem perder tempo, Derek diz a Jaden que gostaria de começar no dia seguinte. No dia seguinte, Derek e Pauline vão para o território dos monstros para lutar contra monstros. Os dois têm uma sincronia perfeita ao eliminar monstros, pois ficam de costas um para o outro para garantir que não haja abertura alguma. Eles continuam viajando por várias áreas, eliminando monstros ao longo do caminho, e à noite, Derek tenta alcançar o nível de 3 estrelas, mas ainda encontra dificuldade para isso. Mesmo com o fracasso, ele acaba criando uma grande explosão que quase estilhaça suas mãos. Ele percebe que já se acostumou com feitiços de 2 estrelas, mas a barreira para 3 estrelas é realmente alta para ele. Desde o verão, Derek e Pauline estão lá enfrentando tarefas de subjugação até a rigorosa temporada de inverno. Quando finalmente retornam à taverna, Jaden elogia sua força, dizendo que é muito bom ser jovem porque eles têm a força para ir e voltar pelas montanhas Kent em tal clima rigoroso. De fato, ele acredita que os dois são os únicos loucos o suficiente para trazer a cabeça de uma arpia em tal clima severo. Pauline respira fundo, confessando que finalmente sabe como é estar viva. Jaden então sugere que eles descansem no dia seguinte, uma vez que trabalharam muito duro. Jaden então diz a Derek que um pedido acaba de chegar que combina com seu gosto. Derek pergunta que tipo de pedido é esse, e Jaden lhe diz que é um pedido caro, mas relativamente fácil. Acontece que foi um pedido enviado do corpo de mercenários Rohal na Rua Oeste, e foi do Conde Belmiard. Aparentemente, eles estão procurando um plebeu para ajudar com o treinamento mágico, que simplesmente se traduz na busca por um saco de pancadas. Jaden informa a Derek que tudo o que ele precisa fazer é levar alguns golpes, e isso é tudo para a missão. No dia seguinte, Derek vai para a arena de treinamento mágico, que fica localizada no Distrito dos Nobres. Em outro lugar, Elente é vista perguntando ao seu professor com quem ela deve lutar, e ele lhe diz que já arranjaram um plebeu. Elente fica surpresa por estarem pedindo a ela para bater em um plebeu, e o homem diz que isso faz parte do treinamento dela. Ele a assegura que prometeram uma compensação suficiente ao plebeu, então ela está livre para dar tudo de si. Elente ainda não está confortável com toda a situação, e para fazê-la se sentir melhor, o homem lhe diz que o plebeu pode lidar com magia de 1 estrela. No entanto, Elente lembra a seu professor que ela está quase no nível 2 estrelas, e há uma grande diferença entre 1 estrela e 2 estrelas que pode ser comparada até mesmo ao céu e à terra. Mais tarde, Elente conhece Derek, que vai ser seu parceiro de treinamento. Derek se apresenta à moça e no momento em que ela ouve seu nome, percebe que já ouviu esse nome em algum lugar antes. Após as apresentações, o professor de Elente sugere que eles vão para a arena, mas Elente fica se perguntando se o cara é realmente um mago, já que parece tão jovem. Ao entrar na arena, Elente pergunta a Derek se ele conhece a etiqueta básica do treinamento mágico, e ele responde que sim. Elente fica feliz em ouvir isso e o exorta a resistir o máximo que puder. Ela lhe assegura que tentará encerrar o combate o mais rápido possível, mas ao mesmo tempo, Elente se preocupa que Derek possa se ferir seriamente se ela exagerar. Derek então pergunta a ela quanta resistência ela está falando, e Elente fica irritada com a pergunta, achando que é ridículo. Derek diz a ela que precisa saber o quanto deve resistir para poder ser útil. Elente ouve isso e provoca Derek, dizendo que ele tem uma maneira engraçada de falar. Ela diz a ele para resistir com tudo que tem. Derek ouve isso e imediatamente se concentra, dizendo a Elente que vai fazer como ela manda.